Fala galera, The Ones, o livro chegou ao seu final e chegou o momento também de eu pegar e reunir todas as abre aspas que Scott Gimple, Danai Gurira e Andrew Lincoln falaram sobre o final e também essas possibilidades que a gente tem ali colocadas para responder aquela pergunta que a gente não cansa, ainda mais pós os eventos de último episódio, né, de The Ones Who Live, cara, se perguntar, a gente vai ou não vai ver Rick Grimes e Michonne novamente, entendeu? Porque as possibilidades, elas estão claramente abertas. Tem uma coisa muito importante, tá? Que começa o Sr. Scott Gimple respondendo para Entertainment Weekly. E isso já saiu logo depois da exibição do último episódio, lá na MC TV americana, tá? Que conversa muito com o que ele falou também durante as coletivas de imprensa, né, as promocionais, antes do lançamento da série agora. Vamos lá, cara. Definitivamente vai chegar a algum lugar, mas pode estar apenas no meu cérebro. Pode ser apenas minha fanfic. Tantas coisas diferentes, tudo, desde horários até o material em si. Nunca se sabe, mas no momento não há nada em jogo, exceto minhas pequenas fanfics que escrevo à noite pra mim mesmo. Essa relação que ele fala de horários, cara, é uma coisa puramente sobre o cronograma, né, que cada ator tem já em relacionado a outros trabalhos e tudo mais. Ele tá falando sobre essa possibilidade de conseguir reunir todos num mesmo momento, tá? Então, tem algo que é muito importante da gente trazer nesse momento. O planejamento tal, aquilo que a gente sempre falou, cobrou, entendeu? Cara, ele não é que ele não existe, tá? Mas ele é uma possibilidade muito em aberto. Porque tanto o Andrew Lincoln quanto o Danai Gurira, desde lá da parte promocional de The Ones Who Live, eles sempre foram categóricos, assim, do não posso falar, brincadeiras e coisas afins, assim. Então essas possibilidades todas de reunião, elas podem acontecer. Elas podem acontecer, elas estão colocadas aí como possibilidades, tá? Só que eu acho muito importante a maneira como o Scott Gimple coloca, que é uma maneira até, digamos assim, simples e ao mesmo tempo muito ingênua, tá? Só que essa ingenuidade dele é algo que é bastante natural. Que ele tá falando algo que assim, cara, eu não tenho como prometer nada pra ninguém. Quem são, né, essas pessoas chamadas ninguém aqui nesse momento? Cara, nós fãs que estamos aqui 14 anos depois, que estamos consumindo, que estamos assistindo, que estamos debatendo, que estamos teorizando. Ele não tem como prometer nada pra gente, tá? Se dependesse da vontade dele, e aqui eu acho muito curioso quando ele fala em relação às fanfics, né? Se dependesse dele, acredito que essas coisas elas teriam já algo para serem, pelo menos, divulgadas pra gente, tá? Ou seja, não existe nada concreto, nem para o sim, nem para o não. Então, essa parte que ele coloca ali, cara, de ser até uma coisa mais ingênua, é porque é a pura verdade do que ele tem hoje para poder falar pra gente abertamente. É uma coisa assim, ó, que a gente pode, querendo ou não, argumentar dos dois lados, tá? É algo positivo, porque a esperança continua, é algo também prejudicial para aqueles que, cara, não querem mais que esse universo continue sendo exprimido pela MC, aquela conversa toda, entendeu? Porque parece que estão tentando recriar situações para que os personagens apareçam simplesmente de novo. Para os dois argumentos, tá? Eu, quanto fã, cara, eu quero muito ver algo que, inclusive, o Andrew Lincoln responde, que é o próximo abre aspas que eu vou colocar aqui, sobre essa reunião toda de personagens, porque a gente tem algo também muito concreto que é a reunião da família, né? E teve algo que eu já trouxe também nos vídeos de ontem, tanto no tudo que eu gostei, tudo que eu não gostei, no veredito, que nunca esteve na pauta a possibilidade desses dois personagens, de Rick e de Michonne, cara, morrerem. Nunca teve isso realmente em consideração. Nunca foi essa trajetória. Se nunca foi essa trajetória, cara, as outras possibilidades de reencontro, elas também permanecem vivas, entendeu? E tanto o Andrew quanto a Danai, meus queridos amigos Andrew e Danai, cara, eles sabem muito bem que isso é importante para nós fãs. Talvez o detalhe seja, e para aqueles que falam que esse universo ele tem que acabar, porque a MC está tentando tirar. Talvez a história, como vai ser contada, ela realmente pode influenciar para a gente não ter simplesmente o reencontro pelo reencontro, tá? Então, eu acho bastante, cara, curioso a maneira como o Scott Gimple respondeu, sincero e ao mesmo tempo ingênuo sobre essa questão toda, tá? E vamos continuar, tá? Quando a gente pega aqui, ó, a questão do Andrew Lincoln, tá? Bem, foi maravilhoso trabalhar de volta, né, com o personagem
Quero dizer, o personagem ele é muito querido e também trabalhar ao lado de Danai e reunir essas pessoas e reunir a unidade da família Grimes novamente foi emocionante. E vamos seguir aqui, ó. Possibilidades de continuidade, tá? Seja uma segunda temporada ou seja em outra história ou outro spin-off. Nunca diga nunca. Existem outros personagens muito importantes no universo que ainda estão vagando e vivos. Acho que seria muito emocionante fazer eles respirarem o mesmo ar e ver o quanto tempo sobreviveriam juntos. Mas é difícil, teria que ser assim, uma história realmente emocionante. E aqui talvez seja assim, ó, a mesma parte de Ponta de Esperança da gente ver a reunião, por exemplo. Aquele reencontro todo entre Daryl e Rick, cara, em uma situação que possa realmente fazer um grande sentido para a história que está sendo contada. Tem, talvez assim, ó, mesmo com o encerramento desse arco maior de antagonismo do CRM, porque a gente já está conversando sobre outras coisas, né? Cara, pode ter permanecido alguns dissidentes em relação, né, à República Cívica, transformar o que era a ideia que o Bill tinha como líder do CRM, o que o CRM estava fazendo. O CRM decide, né, a República Cívica decide transformar o CRM realmente com uma nova visão de abrir ali a comunidade, ajudar as outras comunidades necessitadas. Aquela questão do recurso, ela começa a ser um pouco diferente a partir do momento que a República Cívica começa a ter esse controle também, é pelo que a gente entende no final de The Ones Who Live. Só que tem um fator que é muito importante, que é os tais 14 anos do estudo que tem lá no Eklund Briefing, apresentado pelo Bill para o Rick, que influencia e dá essa possibilidade de que tipo de história que a gente pode ver pela frente. Porque se realmente a humanidade só tem mais 14 anos ou menos, entendeu? Por causa de tudo que está acontecendo em relação a recursos e afins, a Aikito já tem um grande inimigo em comum para todos. Simplesmente para todos. Ou seja, a busca pelos recursos, cara, tu pode criar novamente ali um grande antagonista para conseguir pegar todos os recursos para si. Basicamente, é essa a ideia que o Bill tinha em relação ao CRM e em relação ao que ele fazia com as outras comunidades. Ou seja, tu pode criar, né, algo assim desse lado. Então, talvez realmente essa luta pela sobrevivência, esse fator todo emocional, para que eles consigam realmente sobreviver, aqui já tem uma pista de que tipo de história que a gente poderia ver daqui para frente, entendeu? Vamos continuar aqui, ó. Sobre, né, o autor ficou claramente rejuvenescido com a história que contou na primeira temporada, mas não está pronto para definir um cronograma sobre quando uma possível segunda temporada poderá acontecer. Acho que o que alcançamos nessa série foram algumas surpresas, reviravoltas e sequências de personagens que não víamos há muito tempo. Essa foi a proposta emocionante, cortar minha mão, voltar com o amor da minha vida e me reencontrar. Espero quebrar algumas janelas ao longo do caminho e conhecer alguns grandes personagens. E ele continua: foi emocionante termos feito episódios e sequências dos quais tenho muito orgulho e que nunca vimos antes, ou que a gente nunca tinha visto antes, né? Se isso saísse do cérebro de Gimple ou Danai e fosse resistível, então acho que é uma chance infinita de que isso aconteça novamente. Mas não sei quando. Então, a possibilidade, galera, ela existe, e ela existe por Scott Gimple, por Andrew Lincoln, e também pela Dana Gurira, que agora eu vou trazer o abre aspas dela ali. E essa possibilidade até que a gente começa a teorizar, cara, o Daryl daqui a pouco pode reencontrar o Rick, não, né, em The Ones Who Live. Daqui a pouco pode ser ao contrário, pode acabar tendo esse encontro na spin-off do Daryl, entendeu? Pelo motivo que daí a gente vai começar a entender a história da segunda temporada do The Book of Carol. Mas por quê? Pô, eles voltaram ali para Alexandria. Então daqui a pouco a Carol pode realmente ter falado naquela ligação pro Daryl, antes do Daryl embarcar lá no navio, sobre o Rick ter voltado. Então, essas possibilidades todas, galera, não adianta, elas existem, mas são teorias, e essa questão do tempo, do quando, e principalmente da história realmente ser uma história que esses atores querem colocar sua energia, sua disposição e o legado dos seus personagens icônicos, cara, ela influencia totalmente. Se isso não acontecer, eu duvido que esses atores voltem a interpretar Rick e Michonne. Eu duvido, tá? Porque é como o Edu Lincoln fala, cara, e tem que ser realmente uma história que vale a pena. Tem que valer a pena. Então não é qualquer história que vai fazer esses dois voltarem depois de tudo que eles passam novamente com os seus personagens em 6 episódios de The Ones Who Live. Tem que fazer muito sentido, tem que fazer valer realmente muito a pena. Ou como ele próprio fala, o Andrew Lincoln, cara, tem que ser muito emocional.
Então, realmente, esses detalhes todos, acho que o mais importante pra gente é essa questão do tempo. Tem que deixar as coisas agora terem seu rumo natural. Ou seja, as conversas, eu acredito que já estão rolando nessa semana, tá? Ou nessa semana, ou já estavam rolando antes, e eles estavam esperando alguma coisa de repercussão, não adianta. Essa parte interna dessas conversas todas, tomara que ela esteja rolando. E tomara que esteja rolando até de um fator um pouco mais amplo, que envolva outros personagens, que é como o Andrew Lincoln fala. Pô, tem outros personagens por aí, né? Independente, galera, das questões de timeline, de Tsir estar na frente, não sei o quê. Porque senão, a gente vai entender muito, tá? Que esse reencontro todo, a não ser que seja ali um cameo, né? Como o Padre Gabriel apareceu no quinto episódio, porque ele tinha muita importância para a personagem da Jade, então fazia total sentido ter aquele reencontro lá. Mas tem também essa possibilidade toda, assim, pô, se o Rick aparecer num reencontro pro Daryl voltando, né, ele saindo da França e voltando, encontrando o Rick ali em Alexandria, pô, isso faz total sentido, mas por uma história por completo, cara, pra isso acontecer, aí são os detalhes, porque senão vai ser muito um arco fechado. A questão de The Ones Who Live, a questão lá de Daryl Dixon, a questão lá de Dead City, e as tramas acontecendo fechadas dentro de cada spin-off, entendeu? E as ligações todas, cara, é muito mais nós, fãs, que estamos fazendo e preocupados com isso, do que isso realmente ter um planejamento para que realmente aconteça. Por mais que, em muitos momentos, a gente consegue enxergar uma linha de pensamento, de ideia. Mesmo assim, se o planejamento não existe realmente para que tenha essa ligação, cara, é complicado, tá? Vamos lá na parte da Danai Gurira, tá? Dos seus abre aspas, assim, sobre a opinião dela primeiro de fazer uma segunda temporada, tá? Ela fala basicamente a mesma coisa do que Andrew Lincoln, porque ela simplesmente concorda com ela. Ela fala assim, ó, idem, a mesma coisa que ele falou e ri. E ela, inclusive, deu uma resposta pro comicbook.com quando foi perguntado sobre a segunda temporada, tá? Isso já agora também, pós o episódio final, que ela simplesmente fala assim, tu sabe que eu não posso te responder isso sobre planos futuros, entendeu? Então não adianta. É algo que ela não tem a resposta. E isso bate no mesmo ponto, cara, que eu tô falando sobre Scott Gimple e Andrew Lincoln antes. São as conversas, é a esperança, entendeu? Exatamente isso. Vamos lá. Dana Gurira sobre voltar a interpretar a Michonne, tá? Não poderíamos estar mais gratos pela resposta do público. Tem sido tão incrível. Nosso objetivo era propor uma premissa em torno desses personagens que se comunicassem entre si. Estou orgulhosa de nossas escolhas criativas e da maneira como a gente manteve firme em relação a várias coisas, de ter certeza que tentamos o máximo que podíamos para ficar alguns passos à frente do que o público poderia esperar em seguida. Não tomamos nenhum caminho fácil nisso, e felizmente valeu a pena. E galera, vamos lá. Acho que ficou muito claro que precisávamos sobreviver à jornada épica. Não poderia ser fácil, mas sempre era onde eles precisavam pousar. E essa parte que de abre aspas da Ana Gurira já é entrevista para o The Hollywood Reporter, tá? Então, é exatamente para confirmar tudo aquilo que a gente já estava conversando desde o domingo, quando começaram a sair o abre aspas, tá? Todo aquele temor, a tensão, os nossos debates, a gente teorizando quem tem mais perigo, nunca foi realmente a pauta, aquilo que eu já estava conversando antes, tá? E tem até uma do Andrew Lincoln sobre isso, tá? Não faríamos isso, isso seria cruel. Além disso, serão necessários mais de 6 episódios para me matar. Eu adorei essa parte final aqui do Andrew Lincoln, entendeu? Sobre Rick Grimes, cara. Não bastam 6 episódios para matar Rick Grimes de maneira alguma, entendeu? Deixa eu ver assim, o que mais temos de importante, galera. Queríamos que parecesse a realização de um sonho. Você não pode dizer que nunca haverá momentos felizes neste mundo. Haverá, e este é um deles. Os personagens passaram por infernos e águas altas para chegar a esse momento. Frases de Danai Gurira. E o Andrew Lincoln sobre o reencontro, né, final ali, quando Judith e Rick Jr. estão lá correndo para os braços deles. Inclusive, cara, o Gabriel Minato, o grande Gabriel Minato da Chris Family, colocou uma imagem que eu achei um símbolo fenomenal, assim. Fenomenal. Pega um momento que o Rick reencontra a Lori e o Cal na primeira temporada e coloca em paralelo o Rick Michonne encontrando Judith e o Rick Jr. ali. As imagens são bem parecidas, assim. E esses símbolos, eles representam demais, assim,
cara, para nós fãs de The Walking Dead, porque traz essa memória por completo e também não é algo acaso, nunca é algo acaso, porque isso também tá nessa questão do assim, ó, deixar visualmente clara quais são as intenções que os atores também estão voltando para dar vida. Tá muito claro, cara, porque tu tem essas referências acontecendo ali. Então, quem não conferiu ainda essa montagem que o Minato fez, cara, entra no The Walkers Family, tanto no Facebook quanto no Instagram, e compara lá, cara. É assim, ó, é incrível a comparação que tem. A montagem tá assim, ó, tá espetacular, cara. Afinal, o que acontecerá quando Rick descobrir que Daryl e Negan estão por aí no universo? Até usa o Negan, né? Mas podia colocar a Maggie aqui. Porque o Negan, em relação ao Rick, tem toda aquela questão resolvida da maneira como acaba a oitava temporada. Porque na nona temporada o Negan tá preso até o momento que o Rick tá tentando construir aquela ponte entre todos os sobreviventes, aquela coisa toda, e acontece o que acontece e o Rick sai da série. Então é muito mais a Maggie, tá? Mas vamos lá. Isso é muito astuto e é algo sobre o qual conversamos longamente. Existem algumas personalidades sobreviventes no universo e, né, daí entra aquela parte toda que eu já puxei antes da entrevista lá para Entertainment Weekly, né? Poderia ser uma espécie de reunião absolutamente tremenda e traumática. E galera, para terminar aqui, ó, mais uma dos Scott Gimple, tá? Temos um histórico de sonhos se tornando realidade. Esta série foi um sonho. Penso na frase de Willy Wonka. É aqui que meus sonhos se tornam realidade e algumas de minhas realidades se tornam sonhos. Não acho que seja uma loucura se isso acontecer, a reunião dos personagens todos. E estamos realmente satisfeitos com a reação que estamos tendo agora dos fãs em relação à série. Então, galera, pô, Dana Gurira ainda completa, tá? O que há no futuro? Não posso falar sobre isso, mas estou muito grata pela jornada que Michonne fez até agora. Então, galera, as esperanças, elas continuam, elas permanecem. Um ponto que a gente não pode deixar de considerar sempre, acho que acima de qualquer discussão que a gente tenha de teoria, de debate e tudo mais, essa história tem que valer muito a pena. Mas muito a pena ser contada. E é basicamente aquilo que qualquer spin-off pós a série principal, ela sempre tem que colocar em primeiro lugar também. Essa história para acontecer com esses personagens icônicos depois de tanto tempo, com a base inteira de fãs que existe, ela tem que valer muito a pena, ela tem que ser muito boa. Porque senão, cara, tem aquela primeira impressão do TV Line que saiu na semana passada, antes da exibição do último episódio. Se for esse o final de Rick e Michonne, cara, é um final extremamente satisfatório para os fãs que acompanharam esses personagens, porque eles têm o retorno para a sua família. Se não for, as indicações ou, né, algumas ideias de continuidade da história, elas estão ali. Só que elas têm que valer a pena. Elas têm que realmente valer muito a pena para acontecer. Galera, coloquem embaixo nos comentários o que vocês esperam que aconteça nesse futuro. De que lado de argumento vocês estão, cara? Vocês querem realmente ver a continuidade desse universo? Novas histórias, o retorno de Rick e Michonne, os reencontros todos? Ou vocês acham que, cara, é isso? Acha que também a MC tá, querendo ou não, tentando espremer algo mais desse universo e não tá conseguindo colocar isso realmente em prática? Coloquem mais comentários pra gente poder seguir conversando e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.